Olá, bem-vindos a mais uma das conversas do confinamento, desta vez com José Lucas. Eu não sei bem, o Filipe já vai a seguir fazer a devida apresentação do José Lucas. Isto vem na sequência do facto de termos falado com Frederica Claro da Armada, sobre o trabalho que a sua mãe, Fina da Armada, fez no tempo da investigação das aparições marianas de 1917, e depois falamos com o professor Joaquim Fernandes, falamos com o professor José Barbosa Machado, e porque sabemos que durante a investigação às aparições, a Fina percebeu que tinha havido um contacto através de uma sessão espírita em janeiro de 2017, finais de janeiro, princípios de fevereiro de 2017, de 1917, em que uma comunicação foi estabelecida, em que houve o registro dessa comunicação numa escrita automática, em que a pessoa em transe transcreve uma mensagem, essa mensagem que depois, mais tarde, foi publicada no jornal, a dar conta de que algo extraordinário se iria passar no dia 13 de maio de 1917. Nós, e o Filipe sugeriu a ideia de, por que não abordar também esta vertente espírita, não só na questão das aparições, porque eu penso que José Lucas não pode não abordar necessariamente a questão das aparições marianas ou da comunicação que foi feita, mas pelo menos dar-nos uma luz do que é o espiritismo, como se processam esta troca de mensagens ou estes contactos com espíritos, seres do além, não sei. Eu não domino a matéria, portanto vamos estar aqui a ouvir. Filipe, muito obrigado, não só por estabeleceres o contacto com José Lucas, mas pela assistência sempre imprescindível no nosso trabalho. E José Lucas, muito bem-vindo e muito obrigado. Não sei como é que quer que o trate, mas muito obrigado por ter aceito este convite e por estar aqui presente. Boa tarde, Francisco. Boa tarde, José. O José Lucas é militar. Ele colabora com a Associação de Divulgadores do Espiritismo em Portugal. Escreveu 2 livros, também ele psicografados, como falámos há pouco. Colabora ativamente no Centro de Cultura Espírita de Caldas da Rainha, que, segundo li, já está em processo de desconfinamento, e é também palestrante. Esta conversa... Nas horas vagas. Nas horas vagas. Como o Francisco disse, esta conversa surge na senda de todo um conjunto de entrevistas acerca do fenómeno Fátima e visa esclarecer em que consiste a doutrina espírita e também a interpretação da mesma e papel no fenómeno de Fátima, nomeadamente no tal aspecto que o Francisco referiu, do tal contacto através de psicografia por uma entidade com o pseudónimo de Stella Matutina. Vamos começar pelo primeiro tópico e, para dar início então à nossa conversa, gostava de fazer 2 perguntas em uma. Primeiro, o que não é o espiritismo? E a segunda, o que é o espiritismo? Ok, boa tarde, bom dia ou boa noite, conforme o local e a hora que nos estiverem a ouvir. Obrigado pelo vosso convite. Gostava só de dizer que, entretanto, saíram mais 2 livros, para além do que o Filipe não é propriamente muito relevante, mas é só em abono da verdade. Temos um outro terceiro livro que se chama Crónicas Espíritas, que não é psicografado. É um livro que por acaso tem tido muito boa aceitação, que são crónicas que saíram ao longo de 20 anos no Jornal das Caldas, e
Curiosamente, eu sou o colaborador mais antigo do Jornal das Caldas, desde o número 1, aliás, desde o número 0, antes dele aparecer, com o Sr. Jaime Costa. E o último livro que publicamos é este, Factos Espíritas em Portugal, que quando saiu da gráfica foi também para o confinamento, foi mais ou menos em março. Este livro é muito interessante porque apresenta 15 casos de factos espíritas estudados em Portugal que aconteceram connosco no Centro de Cultura Espírita, que foram pesquisados ou por nós ou pela ADEP, no norte a sul, de norte a sul de Portugal, e que estão muito bem documentados, portanto, e pensámos que seria útil deixar vá lá, esse testemunho para os vindouros, né? Obviamente que nenhum destes 4 livros, todos eles foram editados pela Federação Espírita Portuguesa, os direitos de autor são dela, e obviamente que não ganham um único cêntimo com isso, nem poderia deixar de ser de outra maneira, porque nós não comercializamos ou ganhamos dinheiro com o espiritismo, antes pelo contrário, pagamos para ser espíritas. É como o amor à camisola. Muito bem. Em relação à pergunta, penso talvez seja a pergunta ideal para começarmos, o que não é o espiritismo. Eu diria que o espiritismo ainda é o grande desconhecido atualmente, embora já não haja muitas razões para isso. O que não é o espiritismo? O espiritismo não é superstição, não é crendice, não é magia, não é bruxaria, não é uma crença, não é religião, não é seita. Portanto, não é nada daquelas coisas que as pessoas pensam que é, como ir à bruxa, ou ir a um médium, ou vidente, ou um astrólogo, ou um tarólogo, etc. Não, o espiritismo não tem nada a ver com isso. Coloca-se a questão, então, o que é que pode ser o espiritismo? Eu tenho aqui um slide que gostava de partilhar convosco, se der, que é, não sei se estão a ver, sim. Sim. Portanto, há inclusive, portanto, o espiritismo nós podemos defini-lo como uma ciência filosófica de consequências morais. Como ciência de observação, o espiritismo investiga os factos espíritas, são tão antigos quanto o homem. Como filosofia, ele explica esses mesmos factos, criando uma filosofia de vida, e como moral, ele apresenta à humanidade a moral de Jesus de Nazaré como o caminho mais rápido para a espiritualidade do ser humano, que não tem nada a ver com religiões, né? Isso portanto, digamos que o espiritismo é a ciência que estuda a origem, a natureza e o destino dos espíritos, bem como a sua relação entre o mundo terreno e o mundo espiritual. É uma ciência de observação, né? Para estudarmos espiritismo, nós precisamos essencialmente de ler, conhecer e estudar estes 5 livros. O Livro dos Espíritos, portanto, tem a parte filosófica, o Evangelho segundo o Espiritismo, a parte ético-moral, o Livro dos Médiuns tem a parte científica, o Céu e o Inferno e a Gênese, que tem uma abordagem tríplice da obra, né? E que se coadunam uns com os outros. Depois, Allan Kardec, foi o pesquisador desta área, que escreveu ainda um livro, por acaso muito interessante, que é o que é o Espiritismo, precisamente para dirimir essas dúvidas. Né? Muito bem, muito obrigado. Não sei se foi esclarecedor ou se pretendem entrar noutro assunto. Refere o espiritismo como ciência filosófica de consequências morais. E o termo ciência pressupõe aqui a existência de um método científico, seja reprodutível em laboratório, coisa que será impossível, ou em observação. É possível reproduzir contactos espíritas e comprová-los? Sem dúvida. Aliás, a doutrina espírita
ou a doutrina dos espíritos, ou o espiritismo, que é a mesma coisa, não foi algo inventado pelos homens. Portanto, foi um conjunto de comunicações que verteram do mundo espiritual para o mundo terreno e que foram pesquisados por um sábio à época, em meados do século XIX, o professor Reveil, que era uma pessoa muito conceituada, membro da Academia Francesa, e que não, pronto, um homem de ciência que foi convidado a assistir àquelas tradicionais mesas de pé de galo. E ele começou a ver que, não, de facto, havia ali qualquer coisa que não batia certo, porque uma mesa não podia dar respostas inteligentes, e então por trás de um fenómeno inteligente teria de haver uma causa, e foi pesquisar isso. A metodologia que ele utilizou ao longo dos seus anos de pesquisa foi a metodologia que o método científico utiliza atualmente, precisamente a mesma. A única diferença é que, como estamos a lidar com seres humanos, quando nós falamos com os espíritos, estamos a falar com pessoas, como o Francisco, como o Filipe, como eu, nós somos espíritos, só que alguns estão no corpo de carne ainda. Outros já largaram o corpo de carne pelo fenómeno natural da morte, mas continuamos tão vivos como antes, né? Só que sem o corpo carnal. Mas nós temos um corpo espiritual. Aliás, estamos a falar, desculpe interromper, estamos a falar de contactos com consciências. Sim, com seres humanos. E essas consciências, como estava a referir, umas ainda presas ao corpo carnal e outras não. Essas consciências têm consciência de que estão presas ao corpo carnal ou não? Não, repare, eu tenho aqui este slide precisamente para referir. Aquilo a que nós chamamos espírito é o conjunto da inteligência, né, da centelha divina, que somos nós, mais um corpo espiritual. Né? Daí que os médiuns videntes, as pessoas têm mediunidade de vidência e dizem assim, eu vi o espírito do Sr. António. Como é que ele reconheceu? Precisamente pela corporeidade energética dele. Mantém-na depois da morte do corpo físico. Portanto, nós somos um ser trino, vá lá, somos um espírito que tem um princípio inteligente, que somos nós, mais o seu corpo espiritual ou perispírito, e temos um corpo carnal, que está justaposto. Quando o corpo carnal morre, nós continuamos a viver noutro estado vibracional, noutra dimensão. Fazendo uma pequena analogia, eu não me esqueci da pergunta do Filipe, vou responder. Fazendo uma pequena analogia com as moléculas de água, digamos que o corpo de carne é o cubo de gelo, são moléculas H2O, que eu consigo apalpar, não é? Mas porquê? Porque a distância intramolecular é tão curtinha que é sólido. No entanto, se eu aquecer as moléculas, o cubo de gelo, ele torna-se vapor. Nós deixamos de o ver, mas, no entanto, ele está lá. A distância intramolecular entre as moléculas H2O aumentam de tal modo que deixam de ser visíveis para o nosso espectro visual, mas não deixam de ser tão reais quanto o cubo de gelo. Se fizermos o processo inverso, a mesma coisa. Então, quando o nosso corpo morre, chega ao fim, quando se dá a morte do corpo de carne, nós, que somos espíritos também, continuamos a viver aqui à nossa volta, no mundo espiritual ou para outros locais para onde iremos. Portanto, como somos seres únicos e somos consciências, como diz muito bem o Francisco, nós temos o livre-arbítrio e continuamos a ter o livre-arbítrio após a morte. Ora bem, se numa reunião experimental eu pedir ao meu avô que apareça, se for possível, se lhe for permitido, ele pode se manifestar. Mas se depois vier o Filipe, passado 2 dias, olha, eu quero falar outra vez com o teu avô, ele pode não estar disponível, pode não lhe ser permitido, pode até não ter pachorra para isso. Né? Ou depois vem o Francisco, não, eu também quero ver se é mesmo o seu avô. E então, o que é que acontece? Nós não estamos a lidar com reagentes num laboratório químico, nem num laboratório de física. Estamos a lidar com seres humanos. Se eu pegar no meu telemóvel, e ligar para o Filipe Maia,
ele só atende se quiser, ou se puder, ou se tiver rede, pode não ter rede, se tiver saldo, há várias contingências. Se não tiver ocupado, para lá está o chato do Lucas, não vou atender. O que não quer dizer que o Filipe Maia não exista, ou não esteja do outro lado da linha. Só que, por algum motivo, ele não atendeu. Nesse sentido, a melhor analogia que eu encontro para explicar a natureza do método científico da doutrina espírita é a astronomia. Portanto, penso que é pacífico que a astronomia é uma ciência, né? Que estuda o cosmos. E para estudar esse cosmos, a astronomia vale-se de quê? Do telescópio, que varia ao infinito, desde o telescópio de 20 euros até aqueles telescópios nos desertos ali do Novo México e por aí fora. Então, ultra sofisticados. Ora bem, na astronomia, nós não podemos aplicar o método científico tal como num laboratório de química. Não posso repetir a exaustão. Eu não posso pedir ao planeta, ao cometa Swift-Tuttle, por exemplo, que passa de 75 em 75 ou de 72 em 72 anos, salvo erro, não posso pegar nele e pô-lo a passar outra vez. Eu tenho de aproveitar quando ele passa para verificar, analisar e, em comparação com outros cometas, chegar a uma tese e esperar que ele volte a aparecer novamente. Também a doutrina espírita, lidando com consciências, lidando com seres com livre-arbítrio, nós não podemos garantir que o meu avô se manifeste 3, 4, 10 vezes, mas podemos garantir que aqueles que se manifestam e que dão prova da sua identidade, que têm um padrão da realidade dentro do método científico. Para terminar esta parte, Allan Kardec, o professor Rivail, que estudou a doutrina espírita, ele explicava isso de uma maneira muito simples. Ele dizia que o objeto da doutrina espírita é diferente da ciência espírita, é diferente do objeto da ciência dos homens. O objeto da ciência dos homens qual é? É estudar a matéria. Matéria orgânica, matéria inorgânica, né? que nos rodeia. O objeto da ciência espírita, como eu referi ao bocado, é estudar a natureza, a origem e o destino dos espíritos, bem como as relações existentes entre o mundo terreno e o mundo corporal. Já saímos do âmbito da ciência dos homens, que é a matéria. Já entramos no âmbito da ciência espírita, portanto, estudar as relações entre o mundo terreno e o mundo espiritual. E Allan Kardec diz uma coisa muito interessante. A ciência espírita marcha lado a lado com a ciência dos homens, mas não para onde esta para, vai mais além. E depois fica à espera que a ciência dos homens comprove ou não se as teses espíritas são verdadeiras. E no dia em que a ciência humana comprovar que um único ponto básico da doutrina espírita está errado, então abandoná-lo-emos para seguir a ciência dos homens, o que é uma demonstração de bom senso incrível em 1857. Não sei se... O José Lucas aborda Allan Kardec, que claramente tem um papel fundamental na doutrina espírita. Provavelmente haverá muita gente que nos está a ouvir, ou que nos irá ouvir, que não sabe quem foi Allan Kardec. Tem a disponibilidade de nos explicar um pouco? Sim. Allan Kardec foi... eu posso aqui até partilhar convosco um slide para facilitar. Portanto, ele foi discípulo de Pestalozzi, ele estudou em Verdun, na Suíça, que ainda hoje é um conceituado educador e com métodos de educação que agora estamos a tentar reverter, curiosamente, e para onde iam estudar os filhos de pessoas mais conhecidas, né? Ele era bacharel em ciências, era magnetizador, portanto ele estudou muito o magnetismo de Mesmer, falava várias línguas, 8 línguas,
Ele foi uma pessoa muito conhecida porque criou, inclusive, vários livros didáticos, foram aplicados em França, como livros de aritmética, etc. Era membro de várias sociedades sábias, né? Escreveu livros didáticos até a universidade, dava cursos gratuitos de química, física, astronomia, anatomia, criou inclusive um colégio só para crianças, para raparigas que não tinham oportunidade de estudar, e era uma pessoa muito estimada e muito conceituada no meio científico francês. Ele não é o pai do espiritismo, como muita gente pensa, não. O espiritismo não é uma criação humana, portanto, ele foi sim o pesquisador que arrastou atrás de si toda essa observação ao longo de vários anos, comparação, repetição, né, dos factos, e inclusive fazendo a comparação de informação, de inputs que vinham de cerca de 1000 grupos espíritas. Na altura não havia centros espíritas, eram aqueles grupos pequeninos, familiares, um pouco por todo o mundo, inclusive dos Estados Unidos da América, de Inglaterra, de França, de Portugal, do Brasil, um pouco por todo lado. E foi um trabalho enorme. Nós convidamos a quem deseje saber um pouquinho mais, no site, na página da internet da Associação de Divulgadores de Espiritismo de Portugal, temos um curso básico de Espiritismo completamente gratuito, como é tudo o que lá está, onde podem estudar e ler mais pormenorizadamente, fazer download de todo o material didático que lá está. Também seria fastidioso estar aqui a falar sobre a vida de Allan Kardec, mas é de facto muito interessante. Aliás, há um filme até, desculpem, na Netflix. Um filme comercial, exatamente, que foi estreado no cinema, de grande qualidade, que penso que ainda esteja disponível na Netflix e noutras plataformas digitais, que nós recomendamos. Chama-se Kardec, o filme, salvo se não me falha a memória. Tive a ocasião de ver o filme. No fundo, trata-se de um homem de ciência que subitamente se vê arrastado para um mundo que lhe era completamente desconhecido, mas era um fenómeno popular na altura, e vários grupos se concentravam nestas pequenas sessões de mesas giratórias, e algo despertou o interesse de Kardec, que julgou haver uma inteligência por detrás daquelas manifestações. E terá, então, aplicado o método científico para a análise das mesmas. E ainda hoje, repara, Filipe, desculpa, perdão, sim, Filipe, são os dois Fs, Filipe Francisco. Repara uma coisa, nós tomamos dizer, em jeito de brincadeira, que o espiritismo matou a morte. Porque até o aparecimento da doutrina espírita, que, reforço, não é mais uma religião, mais uma seita, é uma doutrina universal, que é transversal a toda a humanidade. Qualquer pessoa em qualquer parte do mundo, se puser em prática os princípios que estão no livro dos médiuns, que é o livro onde está a parte experimental, a parte científica do espiritismo, a pessoa chega aos mesmos resultados, independentemente das suas convicções. Então, até o aparecimento do espiritismo, acreditava-se na vida para além da morte. Era uma crença cega. Podia-se acreditar ou não, era aquilo que as religiões tradicionais nos diziam. A partir do momento em que aparece o espiritismo, não é preciso acreditar na vida para além da morte, porque isso foi demonstrado cientificamente. Curiosamente, mais tarde, entre 1993 e 1998, no nordeste de Inglaterra, numa localidadezinha pequena chamada Skull, com 4 britânicos, nenhum deles era espírita, um casal eram médiuns, o outro casal não eram, fechados numa cave, eles conseguiram reproduzir todos estes fenómenos que Allan Kardec investigou, com tecnologia já de ponta na altura, né, incluindo câmaras por infravermelhos, e que foram acompanhados durante cerca de 2 anos por 3 cientistas da Society for Psychical Research, a famosa SPR, a Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, que ainda hoje é considerada a mais conceituada a nível mundial. E eles elaboraram um relatório, o Skull Report, portanto o relatório de Skull, vocês podem encontrar isso na internet, inclusive penso que está um filme para sair, era muito interessante que saísse esse filme,
mas há vídeos com essas reportagens e inclusive nós temos no site, no YouTube do Centro de Cultura Espírita, uma palestra sobre isso. Claro que não é assim muito profunda, mas se as pessoas quiserem podem pesquisar, palestra sobre os fenómenos de Skoll. E entre 1993 e 98 esse grupo conseguiu reproduzir. Um dos ex-presidentes da Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, que era um psicólogo inglês, Dr. David Fontana, que era professor na Universidade de Liverpool, também professor convidado da Universidade do Minho e da Universidade do Algarve. Ele foi convidado, na altura, esteve em Portugal, se não me falha a memória, em 2002, no simpósio A Quem Além do Cérebro, organizado pela Fundação Bial, na Casa do Médico, no Porto, onde ele veio apresentar um resumo de toda essa pesquisa. E aquele senhor, o Dr. David Fontana, que eu tive o privilégio de conhecer, ele não era espírita, ele dizia, indubitavelmente a vida para além da morte existe. Existem provas científicas que a vida continua. E há que investigar muito mais. E ele, a partir daí, começou a dedicar toda a sua vida a pesquisar o contacto com o mundo espiritual através de aparelhos eletrónicos, ou chamada transcomunicação instrumental. Tem, inclusive, alguns livros, estava a ver se tinha aqui, mas não tenho aqui à mão. Ele tem o último livro da vida dele, que ainda não foi traduzido para o português, que é Is There an Afterlife? Ponto de interrogação. Se há vida para além da morte. Isto é, de facto, um livro de grande qualidade, científico, de muita pesquisa, que esperamos que uma editora pegue para... portanto, como eu dizia há bocado, com o aparecimento do espiritismo, às vezes perguntam, mas tu acreditas na vida para além da morte? Assim, não, eu não acredito. Então, mas tu és espírita? Não, eu não acredito, eu sei. Eu tenho certeza que a vida continua, mas como é que podes ter essa certeza? Pelo estudo, pelas análises feitas, pelas pesquisas feitas, pelos factos ocorridos nas reuniões mediúnicas, coisas que era impossível de acontecer. Aliás, os chamados factos espíritas em Portugal, que são apenas uma pequenina percentagem do que se passa semanalmente em qualquer centro espírita, gratuitamente, em qualquer parte do mundo, todos os dias. E uma coisa, ainda pegando naquela imagem que nos mostrou há bocado, portanto, da consciência que após a morte continua a percepcionar, digamos assim, a sua forma que foi vivida, digamos assim, na nossa realidade 3D. Se é que é mais ou menos essa a forma correta de o dizer. De que forma é que a doutrina espírita encaixa, ou não, a possibilidade da reencarnação? Porque nessa altura um espírito poderia ter várias formas. Não? Essa pergunta é muito interessante. Eu estava aqui precisamente à procura de um slide para tentar explicar melhor a quem nos está a acompanhar. A doutrina espírita, portanto, a filosofia espírita, que é uma filosofia de vida, assenta nestes pontos básicos. O primeiro é a existência de Deus. Deus tem de existir. Geralmente as pessoas perguntam quem é Deus. O Espiritismo não pergunta quem é Deus. Porque ao perguntar quem é Deus, estamos a fazer Deus à nossa imagem e semelhança. Estamos a tornar o homem, a antropomorfizar Deus. Isso hoje em dia é completamente irreal. Desculpe interromper já agora, porque de facto essa também é uma das questões que se coloca, portanto, nós em termos de exopolítica, não é? Portanto, trabalhamos muito com a questão do ser extraterrestre, não é? Portanto, sim. políticas, de que forma é que vamos lidar com essa presença extraterrestre, e em termos de, pelo menos à luz do cristianismo, não é? em que se aborda a questão, Deus fez o homem à sua imagem, e portanto fez o extraterrestre à imagem de quem? Sim, vamos ver uma coisa. O que os espíritos...
reparem, nós não nos podemos agarrar às frases da Bíblia como os nossos irmãos de algumas religiões se agarram. De forma literal, sim, com certeza. Porque a Bíblia, pronto, se formos agarrar, vamos ver que a Bíblia dá para tudo, né? E é um livro, aliás, extremamente violento, em que alguns locais, o Jeová, né, que Jeová não era Deus, era o guia do povo hebreu, só que os médiuns que os viam pensavam que era o Deus, portanto era um ser espiritual que dava ordens, e Moisés para tanto levar e guiar o seu povo, né, na sua fuga do Egito. Mas vamos voltar aqui a este ponto para contemporizar, para explicar, contextualizar, aliás, melhor o assunto. Para nós perguntamos o que é Deus e não quem é Deus. O que é Deus? Allan Kardec perguntou aos espíritos superiores, o que é Deus? A resposta é simplesmente sublime, é tão pequenina quanto profunda. Eles respondem, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema é uma inteligência suprema, não diz que é um ser humano. Causa primária de todas as coisas. Só podemos abordar Deus filosoficamente. A nossa capacidade não dá para mais. Temos de pegar num axioma da física. Todo o efeito tem uma causa, não é? Se eu pegar aqui na minha carteira e a deixar cair, ela caiu. Porquê? Este efeito, a queda, deriva-se a uma causa, não é? A força da gravidade que puxa todos os corpos para o centro da Terra. Ora, se todo o efeito tem uma causa, por analogia, todo o efeito inteligente tem de ter uma causa inteligente. Isso parece-me óbvio, não é? Se eu pegar neste telemóvel, qualquer criança sabe que não foi fruto do acaso. Até os cientistas mais ateus dizem que o acaso não existe, que o nada não existe. Ora, nós sabemos que o universo, do pouco que conhecemos do universo, é um efeito inteligente. Milhares e milhares de galáxias, né, com os seus sistemas solares, com milhões e milhões de planetas, e tudo muito bem gizado com forças de atração, de repulsão, com leis da física que nós ainda não conhecemos e outras conhecemos, e nós ficamos espantados com a grandiosidade da pequenez do universo que nós conhecemos. Então, só chegamos a Deus para já com a nossa capacidade de entendimento pela filosofia. Tem de haver uma causa inteligente que tenha dado origem ao universo inteligente. Podemos chamar Deus, Alá, força cósmica, energia criadora, arquiteto, um assobio, o que quisermos. É uma terminologia. Outro ponto da doutrina espírita, ponto básico, é a imortalidade dos espíritos. Aquilo que as religiões tradicionais diziam ser verdade, a crença na imortalidade, a vida continua. O espiritismo provou, não, é verdade que nós existimos. Como? Através da comunicabilidade dos espíritos, terceiro ponto básico. Através da comunicação, através dos médiuns, os espíritos comunicavam-se, como ao bocado vocês referiram, naquele caso de 1917, já lá vamos falar. Quarto caso, a reencarnação. A reencarnação é um dos pontos básicos da doutrina espírita. A reencarnação no reino hominal, não no reino animal, porque isso não é reencarnação, é metempsicose, que é uma crença de alguns budistas e algumas correntes, que isso seria um retrocesso evolutivo e um paradoxo. Não. A reencarnação no reino animal, quer dizer, nós já tivemos muitas vidas antes desta e teremos muitos milhares ou milhões depois desta, até que um dia atinjamos o estado de espírito puro e já não precisemos de reencarnar. E a pluralidade dos mundos habitados, conforme Jesus de Nazaré tinha ensinado. Na casa do meu pai há muitas moradas. Quando ele se referia às muitas moradas, não se referia só aos multimilhões de planetas, mas também às cidades no mundo espiritual, no outro estado da matéria, lá está, naquele estado da matéria que eu diria, vá lá, o vapor de água, entre aspas, na comparação assim grosseira que fiz ao bocado com o cubo de gelo, que seria o nosso planeta Terra, a vida no nosso planeta Terra. Temos outros vida organizada no mundo espiritual. Segundo os espíritos nos dizem,
a vida no mundo espiritual é muito mais organizada do que aqui na Terra. Aliás, que aqui na Terra é uma pálida imagem da organização do mundo espiritual e que nós trazemos essas lembranças. E é muito curioso ver que vamos encontrar a reencarnação já em Sócrates, né, e em Platão. Né, e Platão dizia que viver era recordar. Né, muito interessante. Esta ideia já é muito antiga e que não é apanágio da doutrina dos espíritos, e que em 1857 os espíritos vêm dizer, não, de facto a reencarnação é uma realidade, e hoje há provas disso, podemos falar disso mais à frente. Pronto, são estes 5 pontos básicos onde assenta a doutrina espírita. Né? Mas, desculpa, Filipe. Força, Francisco. Como é que no mundo espírita se faz a gestão desta reencarnação? Ou seja, pegando outra vez naquela imagem que nos mostrou há pouco, portanto, eu quero contactar com o meu bisavô, mas o meu bisavô já teve N outras possíveis reencarnações. Portanto, quem é quem, basicamente? Sim, é muito interessante essa questão. Aliás, perdão, eu aconselhava para quem desejar, não sei se estão a ver aqui aqueles livros básicos que eu mostrei há bocado, eu aconselhava a quem tiver interesse por esta área, sem qualquer objetivo de proselitismo, porque nós não ganhamos nada com isso. Num centro espírita não se cobra dinheiro pelas suas atividades culturais ou de auxílio, nem se aceita donativos. Portanto, quem mantém o centro espírita são os espíritas, aqueles que são convictos. Né? Cotizamos, entre todos, pagamos a renda da casa, a água e a luz. Portanto, não somos proselitistas, não temos por objetivo arranjar adeptos, temos por objetivo ajudar as pessoas, divulgar para quem quiser. Um ateu, se quiser, pode lá ir fazer o curso básico de Espiritismo, é tão bem recebido como um católico, um budista ou outra pessoa qualquer. Este livro, o Livro dos Espíritos, é um livro fabuloso, tem 1019 perguntas e respostas. Aquelas perguntas que as pessoas fazem, como é que é isto? Tem sequência. É um livro de filosofia que, curiosamente, segundo me informaram, já é estudado como cadeira facultativa em filosofia na Universidade de São Paulo, no Brasil. E então, é um livro de filosofia espírita, mas que não é maçudo, precisamente porque está feito sob a forma de pergunta e resposta, tal e qual como o Pestalozzi, que foi o mestre de Allan Kardec, também fazia para ensinar as suas crianças. E vai encontrar lá essa pergunta e muitas outras. Todos nós somos seres espirituais em viagem. Né? E nesta viagem em que eu reencarnei, eu estou Lucas. Eu não sou Lucas, eu estou Lucas. Né? Mas eu, o ser imortal espiritual, já fui Manuel, Joaquim, Maria. Né? Portanto, e nós não temos acesso a essas memórias que estão no nosso subconsciente para que elas não interfiram com a nossa realidade do presente, para termos possibilidade de evoluir. No entanto, é sempre possível, em determinadas condições, e quando isso é útil, é sempre possível ter acesso a essas memórias, nomeadamente à regressão de memória, para efeitos terapêuticos, em que as pessoas têm acesso àqueles momentos traumáticos de vidas passadas. Né? Mas quando nós adentramos o mundo espiritual pelo fenómeno natural da morte, que é como mudar de casa, é como sair das Caldas da Rainha e ir viver para Lisboa, apenas a pessoa continua viva, só mudou de casa, só mudou de lugar. Quando nós lá chegarmos, vamos encontrar os nossos familiares. Né? E os familiares geralmente mostram-se com a forma que têm na última reencarnação, para serem reconhecidos pelos seus afins. Né? Contrariamente ao que as pessoas dizem, a reencarnação não só reforça os laços familiares, como os aumenta. Porque aí nós vamos encontrar, aliás, isso é uma coisa muito comum no nosso cotidiano, penso que já aconteceu com o Francisco e com o Filipe, de nós encontrarmos pessoas que não nos são nada, do ponto de vista carnal, nossos amigos, colegas de trabalho, etc., que nos dizem muito mais do que um ou outro familiar carnal, né? Familiar de sangue.
temos mais empatia, mais sintonia. Porquê? São muitas vezes esses amigos que estão aí ao nosso lado foram os ex-maridos, as ex-mulheres, os ex-filhos, e nós sentimos uma atração quase fatal por aquela pessoa. Mas porquê eu não conheço aquela pessoa de lado nenhum, sinto-me tão bem à beira dela, né? São lembranças de vidas passadas, são reencontros, né, que nós temos. E, de facto, isso dava pano para mangas. Mas estava a dizer que o espírito apresenta-se com a última imagem, com a última imagem forma da última reencarnação. Sim. Mas, vamos lá ver, para que seja reconhecido, por exemplo. Pois, mas e a linhagem toda familiar? Vão-se todos apresentar da mesma maneira? Cada um mostra-se conforme deseja, né? Conforme, por exemplo, imagine, por exemplo, que o Francisco, sei lá, tem o bisavô que já faleceu, ou o avô que já faleceu, não sei se tem ou não. Entretanto, o avô vai evoluindo no mundo espiritual, mas no mundo espiritual as pessoas geralmente mantêm a aparência do tempo da madureza. Eles próprios escolhem, né? Olha, eu quero ficar com a aparência dos 50 anos, ou dos 60, etc. Né? Vamos, por exemplo, mas se você só conheceu o seu avô quando ele tinha 90 anos, quando ele, pelo poder da mente, modela a sua aparência para se tornar reconhecido, né? E depois, então, depois de ser reconhecido, ele volta à aparência perfeitamente normal. Imaginemos uma mãe que perdeu um filho de acidente aos 20 anos e que só parte para o mundo espiritual 30 anos depois. Ora, 30 anos depois, o filho já tem 50 anos no mundo espiritual. Já não tem a aparência dos 20 anos. E ele vai moldar pelo poder da mente, porque este corpo espiritual é plasticizável, né? Porque é energético, essencialmente energético, não é de carne e osso como o nosso, né? É uma energia mais quintessenciada, mais etérea, mais vaporosa, e ele vai se apresentar daquela maneira para ser reconhecido pela mãe, e depois voltará, é tal e qual como nós fazemos, às vezes, né? Aqui na própria Terra, né? Onde moldamos, por exemplo, sei lá, se calhar estou a complicar, mas, por exemplo, se o Francisco está aí com uma camisa vermelha, né? E se eu nunca mais o vir, eu vou ter dificuldade em reconhecê-lo se eu encontrar na praia de fato de banho, né? Porque eu nunca o vi na praia de fato de banho. Só se tiver uma boa acuidade visual e uma boa memória visual. No entanto, o Francisco está na praia de fato de banho, está descalço, está sem roupa, só com a tanga, vá lá, passa a expressão, mas não deixa de ser quem é. Porque é que mudou a sua aparência? Porque mudaram as condicionantes externas, está muito calor. No inverno, o Francisco vai andar de sobretudo, de cachecol, de gorro, né? E eu não o vou reconhecer, porque está muito frio. Então, a sua aparência e o seu envoltório vai depender, já assim é na Terra, depende das condições do meio onde vive. Também assim é no mundo espiritual. Nós, no mundo espiritual, não precisamos do corpo de carne, que já morreu, mas mantemos o nosso corpo espiritual, que é um corpo energético que nos permite não perdermos a nossa identidade, nem o nosso acervo de conhecimentos ao longo dos milénios e ao longo das vidas sucessivas, né? E isso é, de facto, uma coisa que hoje em dia existem provas da imortalidade da alma, né? Provas científicas que vêm comprovar aquilo que a doutrina espírita trouxe em 1857. Só para fazer uma rápida abordagem, não vou falar nisto, já estou a falar demais. As mulheres têm a fama de falar muito, mas os homens é que têm proveito, né? Alguns. Por exemplo, estas são os novos paradigmas para o século XXI, né? que em oposição ao paradigma materialista da vida, comprovam a imortalidade da alma. As experiências de quase morte, os casos sugestivos de reencarnação, as experiências fora do corpo, as visões no leito de morte, a transcomunicação instrumental ou a comunicação no mundo espiritual através de aparelhos eletrónicos e a comunicação com os espíritos através dos médiuns. Portanto, estas são os novos paradigmas que neste momento são pesquisados em todo o mundo
por 99% de cientistas e pesquisadores que nem sabem o que é o espiritismo e que vêm de encontro às teses espíritas. José Lucas, permita-me aqui uma outra pergunta, retrocedendo até àquele slide que o Francisco já referiu, onde mostra a nossa centelha divina, o nosso perispírito e o corpo físico. Onde é que fica... Exatamente. Ainda não utilizámos a palavra alma. Onde é que fica a alma, segundo a doutrina espírita? Podemos considerar que seja a mesma isto. coisa? Sim. Alma ou espírito, em essência, é a mesma coisa. Porquê? Porque estes dois são inseparáveis. Nós somos a centelha divina, ou a alma, com uma corporeidade energética. Se nós não tivéssemos esta corporeidade energética, não tínhamos individualidade. Não éramos um indivíduo. E no mundo espiritual não nos poderíamos reconhecer. Olha o Francisco, olha o Filipe, olha o Lucas. Não tínhamos a nossa forma. Então, nós mantemos a nossa forma, portanto, a nossa aparência no corpo espiritual, e à medida que formos evoluindo na escala dos mundos, até aos mundos celestiais ou divinos, também essa forma vai sendo cada vez mais evoluída, mais quintessenciada, mais etérea, mais vaporosa, mais iluminada, não é? E é aqui nesta forma, no perispírito, que nós temos todo o nosso software de fábrica, passa a expressão, que nós trazemos as memórias no subconsciente e no inconsciente também, né? Mais profundo, de vidas passadas. Digamos que o perispírito é como se fosse um disco rígido do computador. E o nosso cérebro é a memória RAM que nós utilizamos para ter acesso à informação. E cada vez que eu preciso de ter acesso à informação, eu preciso de ir ao disco rígido. Eu vou buscar as minhas memórias. Ora, quanto melhor tiver a minha memória RAM, né, quando eu sou novo, mais rapidamente eu vou buscar a informação. Quanto mais lento tiver o computador, né, já precisar de substituição, mais dificuldade eu tenho em ir e isto acontece connosco com a idade. Né? Daí que a reencarnação seja uma bênção. E nós começamos a ver as crianças agora, parece que elas já vêm ensinadas. Claro, porque são espíritos já mais evoluídos do que nós, né? Que já têm, principalmente do ponto de vista ético-moral. Né? E eles vêm e já estão... No outro dia havia um post no Facebook de um camarada meu, da Força Aérea, em que ele postava lá que ia com um filho pequeno de 12, 13 anos e ele dizia: "Oh pai, mas porquê é que há guerras? Porquê é que não se trocam as armas por instrumentos musicais? Quem tocasse melhor ganhava a guerra, assim não morria ninguém." Isto é uma coisa notável. Sair de uma criança, 12 anos, até nós que somos adultos ficamos. Então, eles estão aí. Já muitos espíritos evoluídos que vieram precisamente com esta missão entretanto, outros vão largando o corpo de carne, felizmente, pelo fenómeno natural da morte, né? Nós todos, os Trumps, os Putins, essa malta toda, e esperamos que estas crianças, que sejam os futuros políticos e gestores do planeta, né? Das sociedades, que tornem, de facto, a vida mais ética, mais fraterna, mais pacífica, né? E melhor para todos. José Lucas, permita-me também uma outra questão que normalmente quem não está por dentro do tema coloca, e isto pode soar um pouco a provocação, mas é desta forma que as perguntas são formuladas. Como explicar a uma mãe que acaba de perder o filho com poucos anos de idade, ou poucos meses, ou até mesmo recém-nascido, a existência dessa entidade criadora e dessa entidade bondosa que seria Deus? Uma outra questão que geralmente se coloca entre os curiosos do meio e até mesmo pela comunidade cética, não sabemos o que há para além da vida, porque quem morreu nunca voltou para contar o que se passa. Isso não é verdade. E o José Lucas já nos referiu aqui que isto não é verdade. Como é que é feita esta comunicação? Nós podemos provocar nós próprios esta comunicação, ou seja, nós podemos telefonar para lá, entre aspas, ou o telefone só toca quando é de lá para cá e o receptor, o médium, acaba por atender a chamada, por assim dizer? Nós podemos, sem dúvida nenhuma,
fazer reuniões organizadas, como em todos os centros espíritas fazem, né? Com data e hora, com muito rigor naquele dia, né? Para termos a assessoria dos bons espíritos. Vamos imaginar que, por exemplo, eu combino convosco, todas as quartas-feiras, às 15 horas, fazermos uma gravação. Sendo amigos, conhecidos e sendo pessoas de bem, não vamos falhar, né? A não ser que haja um problema de ordem maior, né? E então, aquele dia, nós vamos fazer uma gravação com um objetivo útil, educativo, de esclarecer as pessoas, etc. Esse intercâmbio com o mundo espiritual também é feito assim, com muita seriedade. Não tem por objetivo fazer perguntas aos espíritos, olha, com quem é que me devo casar, se devo viver para as Caldas ou não, ou coisas afins, né? Mas tem outros objetivos muito mais profundos. De facto, o telefone toca de lá para cá e não daqui para lá. Porquê? Se esse trabalho for organizado, é fácil de contactar com o mundo espiritual. Se eu marcar com o Filipe, olha, para a semana voltamos a fazer uma gravação, ok, está marcado. Mas se eu não marcar, e se na quarta-feira eu telefonar ao Filipe, vamos gravar, assim, não, agora estou no dentista. Ou então nem me atende o telefone, está no dentista, não pode falar. Então, a dinâmica da vida no mundo espiritual é tal e qual como aqui. Porque nós, seres humanos, somos os espíritos fora do corpo de carne. Continuamos a viver tal e qual como cá. Aliás, muitos deles continuam a viver ao nosso lado, porque nem sabem que morreram. A grande maioria dos espíritos não sabem que morreram. Que eles veem o seu corpo espiritual, pensam que é o corpo de carne. E então, sentam-se à mesa, eles aparecem nas reuniões a dizer-nos isso, ficam aborrecidos, porque a mulher não lhes fala, o marido, ninguém lhe põe a comida à frente. Eles falam para os familiares que estão no corpo de carne e ninguém lhes responde, eles pensam que eles estão zangados com eles, porque não têm esse conhecimento. Tiveram então, conhecimento do céu. Como? No fundo, será esse o papel do centro espírita, ajudar a pessoa a perceber que Sim. Passou para uma outra dimensão e que já não pertence. Exatamente, ajudar a pessoa nos dois lados. A pessoa que está no corpo de carne, essa mãe, que perdeu o filho, e a pessoa que está fora do corpo de carne. Se calhar o próprio filho também precisa de ajuda. E no fundo, muito bem representado naquele filme O Sexto Sentido, com o Bruce Willis. Sem dúvida. Esse filme, que não é espírita, é talvez o filme que melhor encarna, passa a expressão, a doutrina dos espíritos. Foi quem fez aquele filme, foi de facto muito bem intuído. Mas eu queria, esta pergunta de Filipe Maia é fulcral. Uma mãe que tenha perdido um filho ou um pai, né? Não nos peçam para vos convencer. Não nos peçam milagres, porque o espiritismo não existe para isso. O espiritismo não convence ninguém, não faz milagres e não é com uma conversa que nós vamos... Mas prove-me isso, não. O espiritismo é uma ciência de observação, tem de ser estudado. Mas qualquer pessoa pode estudar, qualquer pessoa. Inclusive é uma pessoa analfabeta, Pessoa que não sabe ler ou escrever, sabe ouvir. Pode ir às palestras, pode ir aos grupos de estudo, etc. Nós temos um caso da nossa presidente, a professora Amélia Reis, foi precisamente assim que conheceu o espiritismo. O seu filho faleceu de acidente de moto, ali no cruzamento do CTT, nas Caldas da Rainha, de madrugada. Houve um indivíduo que vinha com mais álcool do que sangue nas veias, mais de 3 gramas, e que foi contra ele não teve culpa nenhuma, bateu com a cabeça com o capacete no chão e ficou descerebrado. Passado uns meses, faleceu. A mãe nunca tinha ouvido falar em espiritismo, nem sabia nada disso. E nós demos apoio, nós, na minha equipa do Centro Espírita, ia todas as semanas visitar o miúdo e falar com ele, prepará-lo para a passagem para o lado de lá, enquanto a mãe pensava que nós o íamos curar e nós sempre dissemos que não curámos ninguém, não temos esse poder. E depois, quando o filho faleceu, quando o filho passou para o lado de lá da vida, ela teve o bom senso de pensar assim, não, eu quero saber para onde é que o meu filho foi, se é verdade que isso existe. Então foi estudar espiritismo, né?
foi estudar e encontrou respostas. Neste livro, Factos Espíritas em Portugal, temos pelo menos 3 ou 4 situações de muitas outras que o filho dela, o Helder, provas inequívocas da imortalidade, casos que ele deu, que ninguém sabia lá, coisas que nem a própria mãe sabia. Ou seja, então, o Helder manifestou-se no centro espírita? Sim, várias vezes. De formas de tal maneira aleatórias e imprevisíveis que havia uma situação que nem a própria mãe sabia, né? Demonstrando a imortalidade da alma. E não só, muitos outros casos. De maneira que o que nós dizemos às pessoas que estão nessa dor é que o vosso filho não morreu, apenas mudou de casa. E que era importante procurar ajuda num centro espírita, ir ao atendimento em privado, conversar, pedir orientação, não para que se tornem espíritas, mas para que aprendam. Vão estudar espiritismo num centro para aprenderem o porquê das coisas. Porquê é que aconteceu isto com o meu filho e não com o vizinho do lado? Porquê das coisas, né? E depois... A questão aqui que se coloca também é se esta provação foi para o filho ou se foi para eles próprios, que se viram sem o filho. Pode estar aqui uma situação kármica também a acontecer? Isto tem, sem dúvida, que de um modo geral, tudo o que nos acontece na vida tem a ver com vidas passadas. Pode ser uma questão kármica, e como referiu, isto é, pode ser uma questão que tem a ver com a lei de causa e efeito, né? Por exemplo, isto é uma mera hipótese académica, não tem nada a ver com outras situações, não vamos generalizar. Mas vamos ver um rapaz que aos 17 anos morre de acidente sem ter culpa nenhuma, sem ter contribuído para isso, pode porventura estar a completar uma reencarnação em que ele se tenha suicidado numa vida anterior, 17 anos antes do que estava previsto falecer. Então ele vem para completar essa vida que ele interrompeu e que não deveria tê-lo feito. Nós não temos o direito de nos matar, nem de matar os outros. E vem também aprender a valorizar aquilo que ele destruiu um dia, foi o seu próprio corpo de carne. Essa é uma das hipóteses, entre muitas outras, portanto impedia que não generalizássemos. Mas nós vivemos num planeta Terra, que é um planeta de provas e de expiações. É um planeta de expiações porque a grande maioria de nós estamos a expiar, isto é, a reparar coisas que fizemos em vidas anteriores. Se eu tenho uma doença congénita para a qual eu não fiz nada nesta vida, a causa não está nesta vida, nesta reencarnação, ela tem de estar numa vida anterior. Senão não há justiça divina. E aí temos de estudar espiritismo para entender melhor isto. Se a causa... Se eu não estou a reparar nada, não estou a espiar nada, pode ser uma prova decorrente por exemplo, decorrente da materialidade da vida neste planeta, do egoísmo, né? Da inferioridade do nosso planeta. Então, num planeta inferior, como é o planeta Terra, eu posso passar por determinadas situações que não estejam previstas na minha vida, e, entretanto, sei lá, ser atropelado por um carro, olha, por alguém que venha também com excesso de álcool. Pode não estar previsto na minha vida eu passar por aquilo, mas é uma contingência de um planeta inferior, onde as pessoas ainda bebem em exagero, fumam em exagero, drogam-se, etc. Matam-se, criam guerras, por aí fora. E se eu aceitar, entender e levar essa dificuldade com estoicismo até ao fim da vida, digamos que eu estou a ter créditos espirituais para uma vida posterior. Né? É uma prova, Lucas, não uma estamos aqui a entrar na pluralidade dos mundos habitados. Qual é a postura da doutrina espírita face aos seres extraterrestres, estes avistamentos de aeronaves desconhecidas? E o José Lucas, até pela sua formação militar, provavelmente terá alguns conhecimentos que poderá ou não partilhar connosco, e até pessoas que se dizem contactados por estes seres. No fundo, quem são estes seres? São habitantes de outros planetas no seu estágio de evolução já superior ao nosso? Podem visitar-nos fisicamente? Qual é a postura da doutrina espírita face
ao contacto extraterrestre, por assim dizer? Os espíritos, quando Allan Kardec lhes perguntou, todos os planetas são habitados? E eles dizem que sim. De um modo geral, todos os planetas são, de um modo geral, habitados por seres inteligentes. Quando eles referem a seres inteligentes, referem-se a seres como nós. Não necessariamente com 2 pernas, 2 braços, né? Podem se calhar ter 3 orelhas, uma orelha, um nariz, um olho, mas a forma humanoide, né? Digamos, o que os espíritos dizem é que, de um modo geral, os seres inteligentes nos planetas têm uma forma humanoide. O seu corpo há de variar de acordo com a característica do planeta. Portanto, há de ter um corpo, há de ser tão grosseiro como o nosso, mais grosseiro como o nosso, ou mais evoluído do que o nosso, dependendo do nível evolutivo desse planeta. E então, de tal modo que os espíritos dividiram os milhões de planetas em 5 classes. Os planetas primitivos, onde nós já tivemos, a seguir os planetas de provas e expiações, que é onde estamos, a seguir os planetas de regeneração, que é o que seremos aqui na Terra, quando o bem for superior ao mal, depois os planetas felizes e os celestiais ou divinos. Portanto, então, por aí já vemos que há uma gradação ascendente, né? Até que um dia atingimos o estado de espírito puro e continuamos a colaborar com Deus na cocriação do universo, sempre a aprender e sempre a evoluir, né? Como é natural. Ora, no mundo espiritual, a população do planeta Terra não está toda encarnada, isto é, no corpo de carne. Segundo os espíritos dizem, a população do planeta é de 25 mil milhões. Só 7,5 mil milhões é que estão no corpo de carne atualmente. Portanto, os outros, vá lá, 16,5 mil milhões vivem à nossa volta, aqui no planeta Terra, no mundo espiritual, com o tal corpo espiritual, né? Não sei se estamos a ver aqui, se está a ser projetado ou não. Está. No fundo, está-me a dizer que nunca estamos sozinhos. Exatamente. Portanto, ora, nós com este corpo espiritual, se tivermos um nível de evolução maior, nós temos acesso a excursões, a viagens a outros planetas, onde vamos encontrar informações da vida nesses próprios planetas. Além dessa contingência, que é os seres que estão fora do próprio corpo, terem acesso a visitar, a visitas de estudo, ir aprender, ir conhecer outros planetas, né? Existem também os seres que vivem nesses planetas com corpos orgânicos, com um organismo, com uma matéria própria desse planeta, que pode ser igual ou não, ou diferente à nossa, que é de carne e osso, né? E isso enquadra-se perfeitamente dentro da ideia espírita. Aliás, não faria sentido termos milhões e milhões de planetas criados para nosso deleite. Aliás, nem é para nosso deleite, porque a grande maioria nós nem os conseguimos ver, né? Qualquer astrofísico que seja 100% materialista reconhece que a pluralidade dos mundos habitados hoje não é ainda uma realidade científica, porque ainda não se comprovou, mas é tão óbvio, tão racional, né, que não há como negar. Aliás, o próprio Carl Sagan, ele considerava-se ateu, e quanto a mim, foi o cientista que mais próximo esteve de Deus, ele dizia que só na nossa galáxia, na Via Láctea, havia a possibilidade, estatisticamente falando, matematicamente falando, de haver 60 mil planetas como a Terra, com a vida, com características da Terra. É uma coisa notável, não é? Só na nossa galáxia. Portanto, isto vai-nos para milhões e milhões e milhões. Portanto, não nos custa nada admitir, de maneira nenhuma, que haja, assim como nós mandamos sondas pelo universo, estamos agora a programar ir a Marte e já temos lá robôs em Marte, não nos repugna nada que outros seres de outros planetas também nos visitem e venham tentar ver quem somos. Agora, se esses discos voadores, ou os chamados OVNIs, objetos voadores não identificados, assim é mais correto, objetos não identificados, se são discos voadores ou não de outros planetas,
nós não sabemos. Há quem diga que sim, os estudiosos, pessoas com credibilidade, como o professor Joaquim Fernandes e outros, há quem diga que não, que poderão ser armas sofisticadas, como, sei lá, que, por exemplo, um avião sofisticado demora 10 a 15 anos a produzir, né? Temos aí um avião que os americanos têm, que é o B1, o B2 Spirit, o B2 e o B2 F-117. Spirit, que é em forma de asa, né? Se alguém visse aquilo a voar, dizia que era um disco voador, sem dúvida nenhuma, quando estava a ser produzido. Não sabemos se é tudo fruto de projetos secretos da Terra, se é uma parte de projetos secretos da Terra e outra parte de discos voadores. Agora, o que é certo é que essas coisas têm ocorrido. Eu tive a oportunidade, no curso de formação oficial superior, né, de questionar o Sr. General Lemos Ferreira, que nos foi lá fazer uma conferência ao Instituto de Estudos da Força Aérea, em Sintra, e ele confirmou, quando era capitão, ele e mais 3 pilotos foram seguidos durante mais de meia hora por um objeto voador não identificado em forma de charuto, sem asas, e que depois fez o relatório, que não foi muito bem visto pela PIDE, mas que ele fez questão de o manter. Há tempos também... Isso é o caso 57 e que a própria Força Aérea também emitiu um relatório. Não é? Portanto, não há só o relatório que está elaborado pelo então capitão Lemos Ferreira e assinado pelos sargentos todos Sim, sargentos pilotos. Mas a própria Força Aérea também emitiu como um relatório. Sem dúvida extraordinário. Nenhuma. E tivemos também, portanto, há cerca de 30 anos, aqui um piloto da OTA que também andava a fazer um voo de experiência e depois houve um outro piloto que descolou e também confirmou que, de facto, toda a evolução do objeto voador não identificado não era compatível com a evolução de um avião como nós conhecemos. Há pouco tempo vi no telejornal e também nas notícias online, qualquer pessoa poderá encontrar, naquela região do Pacífico onde desapareceu aquele avião da Malaysian Airlines, o MH370, se não me falha a memória. Houve um avião da Lufthansa, que ia a 37 mil pés, que reportou para o controle aéreo que em pleno oceano, não havia nada, não havia terra à vista, viram uma forma vermelha a rodar e a sair da água, tipo como se fosse gelatinosa, parou à frente do avião e desapareceu. E eles reportaram um incidente de tráfego aéreo, né? E ninguém falou naquilo. Pronto, estas coisas, por algum motivo, seria uma coisa dos americanos, seria dos russos, dos chineses, não sabemos, seriam de extraterrestres, de vida que exista, por hipótese, nas Fossas Marianas. São tudo conjecturas que nós não sabemos e não poderemos especular. Agora, dentro da doutrina espírita, obviamente, que tudo é vida no universo infinito e nós estamos muito longe de saber aquilo que nos rodeia, quanto mais aquilo que está longe de nós, né? Mas em termos de doutrina espírita, em termos de organização do mundo espírita, nessa altura, um espírito encarnado aqui voltará a encarnar sempre aqui também, e não noutros locais. Ou seja, não haverá hipótese de misturar espíritos daqui e de outro local. Não. Vamos fazer uma analogia aqui com as Caldas da Rainha. Vamos imaginar que, não sei se o Francisco tem filhos, que quer colocar os seus filhos fazer um bocado de publicidade, à escola secundária Rafael Bordal Pinheiro, né? E, entretanto, eles são colocados lá, fazem lá o 5º ano, 6º ano, 7º ano, 8º, estão lá no 8º e 9º ano. E, de repente, no ano seguinte, não há lugar na Rafael Bordal Pinheiro, né? Então, os seus filhos vão ter de ir para a Raul Proença. É outra escola, onde vão dar os mesmos currículos, com professores diferentes, mas vão estudar mais ou menos o mesmo. Existem outros planetas ao nível da Terra, planetas de prova e expiação.
Nós não temos de fazer necessariamente toda a nossa evolução aqui na Terra. Podemos fazer noutras terras, noutros planetas chamados XPTO, que estejam ao nosso nível. E onde nós vamos aprender mais ou menos as mesmas coisas. Não é condição sine qua non que seja sempre aqui. Mas seriam seres iguais a nós ou diferentes de nós? Seríamos nós, não é seres iguais a nós. Nós não temos um espírito, nós somos um espírito, temporariamente neste corpo de carne. Se eu for para um planeta paralelo, parecido com a Terra, vou eu, que agora me chamo Lucas, o espírito imortal já com muitas centenas ou milhares de anos, vou reencarnar naquele planeta e ter um corpo de acordo com a atmosfera daquele planeta. Pronto, é isso. Portanto, poderia ser uma forma diferente, o espírito mesmo. Sim, o espírito é sempre o mesmo. Portanto, a embalagem seria diferente, mas o conteúdo é o igual. Aliás, nós vemos isso nos gêmeos univitelinos, né? São rigorosamente iguais, aparentemente, né? São filhos dos mesmos pais, com os mesmos caracteres genéticos. Um é uma inteligência, um iluminado, e outro é burro, como uma porta para essa expressão. Porquê? Onde é que está a diferença? Os corpos, de facto, são iguais e têm os mesmos caracteres genéticos, mas os espíritos que habitam esses corpos são diferentes. E cada um tem o seu acervo conquistado em vidas anteriores. E quanto mais nós sabemos, mais nós vamos ser meninos prodígios, mais nós vamos ter facilidade em aprender, ou mais dificuldade nós vamos ter em aprender. Mas esse, por exemplo, pegando nesse exemplo dos gêmeos, há gêmeos que de facto têm uma compatibilidade impressionante, não é? Chegam a sentir quase as mesmas coisas, reagem da mesma maneira, são quase uma pessoa em dois corpos. Porque geralmente os gêmeos são espíritos afins, ou no bem ou no mal, que voltam. Okay. Quando é no mal, são espíritos endividados. E às vezes, imagino que eu tinha sido seu inimigo e tinha havido mil e uma oportunidades de nós fazermos as pazes, e a providência divina, ok, estes indivíduos já estão a demorar muito tempo, vão reencarnar como gêmeos. E às vezes gêmeos chifópagos, que é para dependerem, são casos mais graves de karma, né? Em que eles estão unidos ou pela cabeça ou pela barriga, etc. Dependem um do outro. Aprendem pelos laços da consanguinidade a debelar todo aquele ódio de séculos e séculos que às vezes as pessoas foram construindo. É a bondade divina, a pedagogia divina, a trabalhar o amor como combustível do universo em favor das humanidades em todos os planetas. José Lucas, há quem defenda que nós escolhemos a vida que queremos ter aqui. Como é que se explica, segundo a doutrina espírita, tanta disparidade, quer a nível de riqueza e pobreza? Há quem nasça simplesmente num berço de ouro, há quem lute toda a vida e não consiga progredir, há quem nasça com uma saúde de ferro que desafia por vezes toda a lógica e arrisca a própria vida sem nunca lhe acontecer nada, e há quem ao primeiro incidente tenha logo um problema grave nos braços. Qual é a postura da doutrina espírita perante estes casos? Olha, Filipe, nós podemos escolher a nossa reencarnação e, quiçá, até os nossos pais, se tivermos capacidade para isso e autoridade moral para isso e se tivermos equilíbrio moral para isso. São poucos aqueles que têm essa capacidade. Geralmente são espíritos mais evoluídos, né? A grande maioria de nós tem um projeto. Eu gostaria de, na próxima reencarnação, desenvolver a paciência, ou isto, ou aquilo, ou aquilo outro, colaborar na sociedade, na área das ciências, ou na agricultura, como agricultor. Então, há um projeto traçado antes de regressar cá? Há um projeto traçado onde nós podemos colaborar se tivermos condições para isso, mas supervisionado pelos engenheiros que superintendem a reencarnação. A grande maioria de nós reencarnam compulsivamente, isto é, vão contrariados, mas vão, tal e qual como nós fazemos aos nossos filhotes quando os levamos a um parque de brincadeira, aos baloiços, né? Eles querem lá ficar o dia todo e dizem, não, está na hora de comer. Mas não, vais e vais mesmo, né? Leva ali uma palmada pedagógica no rabo, que agora parece que não se pode falar nisso, parece uma coisa do outro mundo, quando não é, e a pessoa vai mesmo.
E então muitos de nós reencarnam contrariados e até nem querem reencarnar porque sabem que vão ter de passar por algumas dificuldades que são sempre pedagógicas. Dizem os bons espíritos que não há ninguém no planeta Terra, nem uma única pessoa, que reencarne fadada ao mal. Todos nós reencarnamos fadados ao êxito. Todos os programas de reencarnação são fadados ao êxito, dependendo da pessoa, do contexto familiar, do local, da situação. Agora, depois, nós temos o livre-arbítrio ou não, de seguir as intuições do nosso guia espiritual, aquilo que os católicos chamam anjos da guarda, que é uma questão de nomenclatura, que é alguém que nos vai acompanhando, que nos vai intuindo. É aquilo que nós costumamos dizer a voz da consciência. Quando nós queremos ir para ali, a voz da consciência, não, vai para ali, não. São esses benfeitores que nos vão intuindo sem violarem o nosso livre-arbítrio. Mas no início dos tempos, quando terá sido isso, não sabemos, não é? Mas com certeza o número de espíritos seria muito reduzido. Como é que se dá, portanto, à medida, pelo menos no planeta Terra, em que há um aumento exponencial, principalmente agora no século XX, de seres humanos, de população, como é que se dá esse aumento? Como é que se dá exatamente esse aumento de espíritos e como é que também é processado ao longo da história? Pela transmigração das almas. É uma coisa que nós aprendemos no curso básico de Espiritismo e que eu recomendo o livro dos Espíritos de Allan Kardec, que é fantástico. Há pessoas que leem e dizem assim, olha, eu não acredito em nada disto, sim senhora, mas isto tem lógica. Tem lógica, está aqui um enredo bem... E pronto, tudo bem, nós respeitamos o ponto de vista de cada um. Mas leiam com espírito crítico, vale a pena. Repara, existe uma transmigração das almas, existe uma transferência de espíritos entre planetas que sejam mais ou menos homogéneos. Da mesma vibração. No mesmo estado de evolução. Segundo os espíritos dizem, por exemplo, neste momento, desde a década de 80 até agora, estarão a reencarnar na Terra espíritos de outros planetas mais evoluídos que a Terra, que virão, durante algumas centenas de anos, dar um empurrão aqui no campo das artes, das ciências, etc., à nova humanidade que aí está. Aliás, podemos fazer uma analogia até, por exemplo, com Portugal. Em Portugal, neste momento, em Lisboa, nós temos quase 4 milhões de pessoas, né? Quase metade da população portuguesa. Mas de onde é que vieram essas pessoas? Antigamente elas não estavam em Lisboa, só tínhamos 1 milhão, ou pouco menos. Estavam nas aldeias. Entretanto, elas mudaram, por opção, foram para outros lugares. Então, como eu referi ao bocado ao Francisco, assim como eu posso, na próxima reencarnação, reencarnar novamente na Terra, no mesmo contexto familiar ou não, eu posso também reencarnar noutra escola, noutro planeta que seja similar à Terra, onde vou aprender as mesmas coisas. E é também assim, a Terra pode recolher mais espíritos que estão no mundo espiritual, ou pode recolher espíritos que venham de outros planetas e aumentar o seu volume. Nós, neste momento, segundo os amigos espirituais, a Terra tem capacidade, pelo menos, para o dobro, né, para os 15 mil milhões. Temos é de fazer um downgrade no nosso American Way of Life. Isto é, temos de viver com menos coisas, desperdiçar nada, para poder haver oportunidade a outras pessoas a terem aquilo que nós temos a mais. Por exemplo, uma coisa que é completamente absurda é no Ocidente 42% da comida feita diariamente vai para o lixo. É um crime que todos nós cometemos, né, aqui no Ocidente, quando há irmãos nossos que morrem à fome aos milhares todos os dias. Né? E é uma coisa que, sem dúvida nenhuma, nós, humanidade, vamos ter de conseguir resolver no curto prazo. Quem diz isso? As guerras e tudo o resto, a educação. Né? José Lucas, quando falamos do outro lado, nós, por tendência, imaginamos um cenário idílico. E o Lucas, há pouco, falou-nos de uma sociedade avançada muito bem estruturada. Ou seja, não vamos encontrar os tais anjos a tocar harpa num jardim, mas sim uma sociedade como a nossa, mas com um grau de evolução muito maior que o nosso, correto? Sim.
segundo a informação dos amigos espirituais, e isso tem tido algumas provas ao longo dos tempos, né? O avanço tecnológico, por exemplo, entre algumas cidades no mundo espiritual e a Terra, havia uma decalagem de 80 anos, por hipótese, né? 80 a 100 anos. Então, aqueles espíritos que agora estão a começar a descobrir coisas, né? Aqui na Terra, eles trazem uma bagagem intelectual de muitas coisas que viram no mundo espiritual. Eu recordo-me de há uns anos ter feito uma entrevista a um professor Dr. José Raul Teixeira, doutorado em Física, professor de Física na Universidade Fluminense, no Rio de Janeiro, um senhor que também é espírita, é médium e que teve já a fazer aqui nas Caldas da Rainha, no auditório da Câmara Municipal das Caldas, a fazer por 2 ou 3 vezes conferências espíritas. Ele dizia que muito antes de aparecer o computador, aquele computador com o ecrã verde, o ZX Spectrum, que tinha 300 e tal KB de memória, uma coisa fantástica, nos anos 81, 82, por aí. Muito antes de aparecer esse computador, diz ele que nas reuniões mediúnicas, em desdobramento, ele era levado pelos guias espirituais e ele via uns ecrãs verdes, onde eles metiam lá a informação das pessoas, tinha lá uma espécie de uma ficha técnica das pessoas. E ele não conseguia, era no tempo da máquina de escrever ainda, e ele não conseguia transmitir para os encarnados o que era aquilo. Deus só via, não havia televisão, era parecido com uma televisãozinha pequenina, coisa tal. Só quando apareceram os primeiros ecrãs, com aqueles programas MS-DOS, né, com o cursor, com o ecrã verde, era aquilo que se via no mundo espiritual. Permita-me entrar exatamente por aí. Isto é na sequência de uma entrevista que tivemos também com o Henrique Ramos, que é formador em sonhos lúcidos e viagem astral. Portanto, será a partir de uma capacidade que todos nós teremos, uns inata, outros poderão desenvolver e, de certa forma, aperfeiçoar. É possível voluntariamente sair do nosso invólucro físico, se é que isso não acontece realmente todas as noites, naquilo que chamamos de sonho. É possível sairmos voluntariamente e aceder a uma dessas cidades, ou visitar quem está longe, ou termos até inclusive o nosso grupo de amigos não materiais, porque sim, eu tenho recordações de sonhos que tenho com pessoas que não conheço fisicamente, nunca se cruzaram comigo na rua sequer, mas que nesse sonho há uma proximidade muito grande, um laço afetivo muito grande. É possível, de facto, provocar este desdobramento? Qualquer um consegue fazê-lo? Não sei se lembram, há bocado nós falámos naqueles novos paradigmas, né? Experiências quase-morte, etc. E um deles era as experiências fora do corpo. Essas experiências fora do corpo já foram testadas há muito tempo, já no início do século XX, pelo coronel Albert de Rochas, em França. E ele fazia pesquisas muito interessantes com isso. Hoje em dia, as experiências fora do corpo são um facto inquestionável. Há um grupo de pessoas muito reduzido, mas que se contabiliza em muitos milhões no planeta Terra, que têm essa capacidade de, pela concentração, pelo treino, pela concentração, ou até por capacidade inata, anímica deles, de, querendo concentrar-se e saem do corpo. O mais comum é isso acontecer sem que as pessoas queiram. E eu tenho vários relatos de pessoas que têm mediunidade e que dizem que lhes acontece, estão a dormir, deitam-se na cama e de repente vêm-se a flutuar no teto e vem o corpo lá embaixo, né? E depois assustam-se e voltam rapidamente ao corpo. Portanto, isso é uma questão que exige treino. Mas, de facto, isso é tão banal que nós fazemos isso todos os dias quando vamos dormir. Portanto, o nosso corpo é que precisa de descansar para refazer as forças físicas e nós, seres espirituais, largamos temporariamente o corpo, fica como uma espécie de uma ligação energética, se não dar-se à morte, né? E vamos para onde? Para onde estiver a nossa mente. Se eu tiver uma discussão com o Filipe, tiver ódio, raiva, eu vou encontrar-me consigo e tentar dar-lhe uma tarefa para essa expressão, né?
e se calhar vou acordar mais cansado do que ao que me deitei. Daí a necessidade de, antes de adormecer, prepararmos o sono. Pegar numa leitura leve, espiritualista, espírita, um texto leve, uma página do Evangelho, fazer um bocado de meditação, algo ligado à espiritualidade, sintonizar com o nosso guia espiritual, né? Ou quem nós acreditemos, e pedir para que durante o sono nós sejamos junto deles. E muitas vezes nós temos sonhos lúcidos, assim, aquilo é tão real, aquilo parecia nítido, parecia mesmo a realidade, não parecia, aquilo é a realidade. São encontros que nós fazemos no mundo espiritual, nessas cidades, sem dúvida nenhuma, com os nossos familiares, com os nossos amigos, etc. Muitas vezes, ou a grande maioria das vezes, os nossos protetores espirituais não nos permitem essas lembranças, para nos até proteger de algumas coisas que nós vemos do lado de lá e que não convém relembrar, para que nos foquemos mais na nossa vida material terrestre, que é agora o nosso foco número 1. Mas isso é uma realidade inquestionável. E pegando agora nos familiares que morrem e que vão antes de nós, a melhor maneira de contactar com eles não é ir a um centro espírita para pedir informações, não. É passado uns tempos, é ir orando por eles, pedir a Deus que os ajude, enviar-lhes pensamentos de ânimo, de coragem, relembrar sempre os momentos bons, nunca os momentos de doença, de tristeza, né? Só quando aguenta-te aí, que um dia vamos nos encontrar. E quando a pessoa estiver em condições, estiver despertado no mundo espiritual, nós vamos sonhar com essa pessoa. Quando ela estiver equilibrada, nós somos levados pelos nossos guias até lá e vamos lembrar-nos que tivemos esses encontros que o Filipe relatou e que são tão reais como nós estamos aqui frente a frente. E isso hoje há muita pesquisa, sem dúvida nenhuma, sobre isso, das experiências fora do corpo. É um campo a pesquisar. Inclusive, houve um projeto científico que os americanos tiveram durante 20 anos, do chamada espionagem psíquica, organizada por um físico nuclear, o Dr. Edwin May, que ele apresentou esse trabalho aqui também na Casa do Médico, nesse ano, em 2002, salvo erro, no simpósio Há Quem Além do Cérebro, e onde ele treinava espiões psíquicos, estavam fechados numa coisa, davam-nos uma fotografia da União Soviética e eles com aquilo, em desdobramento, ou captavam ou iam lá e voltavam, né? E desenhavam aquilo que os satélites não conseguiam. E depois, a posteriori, era comprovado que tinham uma margem de acerto de 75%, que é brutal. Pesquisem isso, há muitos dados da CIA que estão desclassificados. Se pesquisarem projeto Stargate, ou espionagem psíquica, nós temos também no nosso site, José Lucas Espiritismo, uma palestra sobre isso, sobre a espionagem psíquica, que podem ver. Aliás, o Henrique Ramos, se não estou em erro, Francisco, bem abordou esse tema. Colaborou também. Projeto, sim, com o projeto não com o projeto Stargate, mas tem a ver com o Instituto Monroe, que esteve ligado ao projeto Stargate. Sim, e hoje em dia esse projeto teve vários nomes. O Stargate acho que foi o Hal Puthoff, que hoje em dia faz parte do To The Stars Academy, do projeto do Tom DeLonge, e que fez precisamente parte desse projeto Stargate. Físico, Hal Puthoff, sem dúvida. Nós ficávamos aqui um dia inteiro a falar, mas eu gostava só de referir, para terminar, se me permitirem, que, pegando na definição inicial da doutrina espírita, ciência filosófica de consequências morais, é muito importante a pesquisa científica, os casos, ter essas provas, é muito importante compreender a filosofia de vida, que a vida continua, mas o mais importante são as consequências ético-morais que a doutrina espírita possa ter na nossa vida. Porque de que me vale a mim ter esse conhecimento todo se eu não for a melhor pessoa? Já, agora, amanhã. De que vale ter esse conhecimento todo se eu continuar violento, se continuar maldicente, se continuar agressivo, se continuar a prejudicar o próximo? Não. Portanto, o objetivo da doutrina espírita não é tornar as pessoas espíritas, é demonstrar à sociedade e à saciedade, sem fim, que a vida continua, que a reencarnação é uma realidade e que todos nós vamos colher aquilo que semearmos.
de bom ou não. Portanto, comecemos já a colher, a semear coisas boas na nossa vida. Simpatia, paciência, compreensão, tolerância, sem ser conivente com o erro, né? Amor, ternura, carinho com as pessoas. É óbvio que vamos falhar uma, duas vezes, mas isso não interessa. Não importa se caímos 1000 vezes, importa é que nos levantemos 1001. E se sairmos um bocadinho melhores deste mundo do que quando voltamos, já terá valido a pena esta reencarnação. Mas deixe-me, se me permite, fazer uma última questão, e que tem a ver com essa ligação àquilo que nós falamos do início, que era Fátima, as aparições marianas. Sim, é verdade. E a minha questão é, como é vivido o tempo nessa outra dimensão do mundo espírita? Ou seja, porque a comunicação que os médiuns recebem é com 3, 4 meses de antecedência. E, portanto, há aqui também um tempo linear vivido por estas consciências, estes espíritos. Segundo a informação do mundo espiritual, que as pessoas podem encontrar nos livros recebidos pelo médium Francisco Cândido Xavier, também na coleção André Luiz, nos livros do Espírito Manuel Filomeno Miranda, através do médium Divaldo Pereira Franco, Joana de Ângeles e muitos outros médiuns e outros espíritos, e até nos livros de Allan Kardec também, nas comunicações recebidas. O tempo para os espíritos de outros mundos, não se conta como o nosso, não é? É como se não existisse. Nós precisamos da noção de espaço-tempo para ter um referencial aqui na Terra. A vida no mundo espiritual à volta da crosta terrestre, de certo modo, acompanha também o nosso referencial de espaço-tempo para estar em relação connosco. Mas à medida que nos vamos afastando para horizontes mais longínquos da Terra, né, temos outros referenciais, certamente, que não nos são conhecidos. Relativamente a Fátima, para nós é muito simples. São 3 crianças que são médiuns. Uma ouve e vê e consegue falar, outra, segundo consta, ouve, vê, mas não consegue falar, a outra só ouve e não vê. São médiuns de vidência, de audiência, um só médium de vidência, outro só médium de vidência, por hipótese. Uma coisa perfeitamente banal, que já aconteceu milhões de vezes pelo mundo fora, que continua a acontecer milhões de vezes ao longo do dia, por um mundo fora, todos os dias. Pessoas que veem seres espirituais, quando veem seres espirituais com essa imagem translúcida, com formas brilhantes, são pessoas que têm o tal corpo espiritual numa frequência de ondas curtas e supercurtas, isto é, são seres espirituais evoluídos. Quando o seu campo vibratório é denso, as pessoas que têm essa capacidade dizem que vêem um vulto escuro. São chamados espíritos pouco evoluídos, ou os maus espíritos, por hipótese. Nem sempre são maus, muitas vezes são mais sofredores. Então, o ver espíritos brilhantes encontraríamos milhares de crianças, milhares de jovens, milhares de adultos em Portugal, hoje, que tivessem visto isso. Portanto, Fátima foi mais um. Só que naquele tempo, e penso que o Dr. Joaquim Fernandes e a Fina da Armada tratam esse assunto com muita seriedade, aquilo foi aproveitado, obviamente, primeiro foi contestado pelo sistema político, teria havido ali um aproveitamento também, não só religioso, mas também político, a posteriori, etc. E hoje, sem dúvida nenhuma, Fátima é um local de fé, mas essencialmente de comércio, né? Mas e os efeitos físicos que foram sentidos? Para nós, espíritas, por exemplo, aquela mensagem especular, mensagem escrita da direita para a esquerda, que pode ter sido, tem acontecido várias vezes, por exemplo, com o médium Divaldo Pereira Franco, ele recebeu uma mensagem especular em francês, língua que ele não domina nesta reencarnação, no Congresso Mundial de Espiritismo em França, ditada pelo espírito de Léon Denis. Foi um filósofo francês que era espírita, contemporâneo de Kardec, após a morte de Kardec. E então, os fenómenos de efeitos físicos que aconteceram terão de ser das duas uma, ou tem uma intervenção,
Obviamente que o Sol não se poderia, não poderia rodar, né? Isso é anticientífico, ou seria um disco voador, por hipótese, que tivesse ali, e há fortes indícios ou seria um fenómeno de alucinação coletiva, me parece uma hipótese académica, mas pouco provável, ou fenómenos de efeitos físicos, e aí teria de haver, de facto, muita mediunidade de efeitos físicos para que isso acontecesse. Porque desde as roupas que secaram, o próprio solo que secou, o efeito de calor, os fenómenos de efeitos físicos são possíveis. Agora, não me quer parecer que eles são possíveis. Agora, repare, nós estamos a falar numa escala de 50 mil pessoas, segundo dizem, né? Que estavam ali. Teria de ser melhor estudado para não ser leviano e não estar a fazer uma análise, né? Porque teria de fazer um estudo, pelo menos tão acurado como o professor Joaquim Fernandes e a Fina da Armada fizeram, ou até mais, se conseguisse, porque uma coisa é o que se diz, outra coisa é o que aconteceu. E nós sabemos que ao longo dos tempos, não havia internet, etc., muitas coisas foram passadas de boca em boca, etc. E agora, uma coisa é certa, de acordo com a ideia espírita, não há milagres, não há fenómenos paranormais, são todos normais, não há milagres, isso seria uma derrogação das leis da natureza. Pode haver leis da natureza, perdão, que nós ainda não conheçamos, ou que na altura não se conheceriam, e que estejam perfeitamente explicáveis hoje em dia. Certamente poderão ser explicados à luz da doutrina espírita, esses fenómenos do suposto Sol que se mexia, como pode ser perfeitamente razoável ter sido por que não, um disco voador, né? Com luminosidade, como já tem havido reportes mas, como eu digo, é mera especulação, mas não é de todo irracional. Irracional seria, sim, dizer que o Sol se tinha mexido, como é óbvio, é impossível. Muito bem. Muito bom. Resta-me agradecer-lhe a sua disponibilidade. Ora, essa. Obrigado, José Lucas. O seu interesse, no fundo, a sua apresentação por inteiro. Eu só queria pedir, era uma coisa que não acreditassem, não é falsa humildade, não acreditem naquilo que eu disse. Veja como um trampolim para que vocês próprios, as pessoas que estiverem a ouvir, para que vocês próprios pesquisem. Peguem no livro dos Espíritos de Allan Kardec. Além desses livros que muito bem exemplificou, que as pessoas podem ir à procura, quem tiver mais dúvidas pode contactá-lo ou contactar a sua organização através de... Nós temos, basta pesquisar no Google, Centro de Cultura Espírita de Caldas da Rainha. Nós temos um Facebook, temos um YouTube com mais de 160 conferências gravadas ao vivo, com, portanto, 160 temas diferentes, em princípio, e somos aprendizes também, e naquilo que pudermos ser úteis, obviamente, estamos ao dispor gratuitamente, com o único objetivo, precisamente, de tentar ser útil. Extraordinário. E essa é a tarefa, partilha de conhecimentos, como tão bem advogava o famoso, e que muito carinho tenho por ele, pelo professor Agostinho da Silva, que não era espírita, e ele era espírita sem o saber, né? Era um adiantado mental ainda hoje para a nossa sociedade. E oxalá a nossa sociedade se venha a tornar essa famosa sociedade do que ele chamava o Quinto Império, e uma sociedade fraterna, onde o homem não precise de trabalhar para ganhar dinheiro, mas sim precise de criar e de fraternalmente fazer o bem ao outro. Muito bem. Muito obrigado. José Lucas, uma vez mais. Obrigado. Até à próxima. Filipe, muito obrigado mais uma vez Francisco. também. Um grande abraço a todos e até breve.